A RBA TV continua a transmitir o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belém. O programa tem transmissão simultânea através da Rádio Clube do Pará e pelos sites Diário Online e tvrba.com.br. E os candidatos continuam fazendo perguntas entre si. Veja as regras deste terceiro bloco. Neste terceiro bloco, candidato pergunta para candidato. O tempo para as perguntas será de 45 segundos. As respostas terão duração de 2 minutos. Réplicas e tréplicas, 1 minuto. O microfone do candidato será cortado ao final de cada tempo. As ofensas pessoais dão ao candidato citado direito de resposta com duração de 1 minuto. É proibida a exibição de qualquer documento. O candidato Edmilson Rodrigues, de acordo com o sorteio, inicia fazendo a pergunta neste terceiro bloco. Com a palavra. Candidato, Belém, talvez o senhor saiba, é uma das cidades, do ponto de vista cultural, das mais ricas e diversas, em todos os campos da arte. Mas hoje, a cultura em Belém está sofrendo, talvez, o maior desprezo sofrido em toda a sua história. O que o senhor tem a dizer sobre a política cultural? Por que esse desdém para com os artistas e a cultura paraense? Candidato Zenaldo Coutinho. Vou iniciar sobre a manifestação do Mauro ainda há pouco. Eu, quando cito a TV, a RBA e a sua família proprietária, o Barbário, é porque na democracia se exige isenção e essa televisão não tem isenção. É só agora um período eleitoral, que estava inclusive dizendo que eu não vinha. É durante todo o meu mandato e a população de Belém sabe disso. Vamos lá, sobre a questão cultural. Poxa, Edmilson, nós investimos demais na cultura do Pará, na cultura de Belém. Todos os nossos eventos, promoções, ações de integração, foi com a cultura real da nossa cidade. Nós fizemos tudo em parceria com Brega, Tecnobrega, com Carimbó, com o nosso carnaval, retomando os grandes carnavais de Belém, a parte junina também, os festivais juninos. Olha, nós fizemos investimentos expressivos também com a nossa lei Guilherme Paraense, Tó Teixeira, esporte e cultura. A lei Tó Teixeira, nós saímos dos projetos de R$20 mil para R$80 mil, reforçando e fortalecendo investimentos do município, porque a lei Tó Teixeira é estímulo e incentivo fiscal que a prefeitura dá para que as empresas deixem de pagar o imposto do município e estimulem e apoiem eventos culturais, ações e produtos culturais. Desta forma, ao longo dos nossos 4 anos, nós reforçamos muito. Não trouxemos grandes artistas de fora, não, de outros estados e outras capitais, para participar dos nossos eventos. Nós tivemos o cuidado de estar sempre com os artistas da nossa terra, fazendo em todas as diferentes áreas. Por exemplo, também no nosso Museu de Arte de Belém, que praticamente estava fechado quando eu assumi, durante as exposições do meu mandato, mais de 40 mil pessoas passaram. Os grandes eventos da nossa cidade e ações nas múltiplas manifestações artísticas, nós tivemos sempre a parceria com o artista da terra. Foi muita ação permanente de fortalecimento e queremos fazer muito mais no próximo governo, já que a cultura de Belém é a nossa identidade. Eu respeito muito, adoro a nossa cultura e quero que cada vez mais esse paraencismo tenha valor e tenha importância aqui e no Brasil. Obrigado, candidato Zenaldo. Agora para a réplica de Edmilson Rodrigues. A lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense, o candidato talvez não saiba, foi sancionada por mim, de autoria do vereador Raul Meirelles. Segundo, eu queria assumir com você, artista, e com o povo de Belém, a prioridade, entre outras, a uma política cultural. Não é admissível ver um festival de quadrilha junina reduzido a 20 e poucas quadrilhas, sem nenhum apoio de infraestrutura. As escolas de samba, sem receber subsídio ou recebendo parte, literalmente na véspera do carnaval. Bienal de Música, que foi criada por lei, totalmente abandonada. Bois, pássaros, enfim, os nossos artistas, cantores de teatro, o nosso patrimônio histórico, o ver-o-peso é o abandono geral. De que cidade o candidato fala? Tréplica, candidato Zenaldo Coutinho. Ver o peso.
ver o peso que nós deixamos de ter a obra este ano, porque ele foi lá fazer confusão e, junto com o pessoal do IFAM, não deixou a gente executar esta obra. Uma obra magnífica, em parceria com o Estado, em parceria com o governo federal. Lamentavelmente, mas nós teremos a oportunidade de fazer no próximo governo. Mas as manifestações artísticas, nós avançamos muito, e com os artistas da terra. O povo do Pará sabe disso, o povo de Belém sabe disso, os nossos artistas sabem o quanto nós investimos e vamos investir muito mais, porque nós gostamos da nossa arte, nós valorizamos. Carnaval, vá ouvir as escolas de samba, vá saber o que é que nós prestigiamos, a parte toda do nosso folclore, do Festival Junino, vá ouvir os donos de quadrilhos, os líderes de quadrilhos, os dirigentes, todo mundo parceiro, todo mundo entusiasmado, com o reforço e fortalecimento que nós demos, trazendo até para cá o concurso nacional pela primeira vez. Pela primeira vez, Belém sediou um concurso nacional. Vamos fazer muito mais no próximo governo. O candidato Edmilson pleiteia direito de resposta. E agora a palavra permanece com o candidato Zenaldo para a segunda pergunta do terceiro bloco. Vamos lá, voltar de novo para um tema que para nós é muito importante, que é a educação. Tudo que nós fizemos e temos pretensão e projeto para fazer é de valorização cada vez mais das nossas crianças. Como você tem reiterado, sempre falado que vai criar não sei quantas vagas de creche, de ensino infantil, queria que você respondesse quantas vagas você criou de creche de ensino infantil durante os 8 anos do seu governo, hein, Edmilson? A palavra, candidato Edmilson Rodrigues. Posso afirmar, e o cidadão de Belém sabe, quando não existia recursos federais para fazer creches, nós construímos várias creches. Só no Barreiro, Isacunha e Herê, que estão lá abandonadas. Em todos os bairros. Em muitos bairros foram convênios, verdadeiras parcerias. Lá no Bengui, pastor Lorival, da Igreja Quadrangular, sabe. A Igreja Católica sabe. Só a Basílica de Nazaré tem 3 creches que tinham convênio conosco. Em todos os bairros eu estou falando. Através da SEMEC e através da FUNPAPA, foram mais de 200 convênios com instituições para cuidar das nossas crianças, além de chegar no Tenoné, no Fé em Deus, construir escola, por exemplo, num dos conjuntos habitacionais que nós construímos, do nosso comandante Cabano, Eduardo Angelim, que é um conjunto habitacional, com ruas asfaltadas, iluminadas, drenagem, unidade de saúde, programa Família Saudável, escola com quadra coberta, casas sem que se pagasse uma única mensalidade, direito ao cidadão de ter uma casa, um patrimônio para a vida toda, sem nenhuma despesa. Esse investimento feito para toda Belém é que fez com que merecêssemos 3 vezes o prêmio de prefeito criança e pudéssemos efetivamente integrar o nosso povo a uma nova era educacional. Infelizmente, o senhor fala em escola de tempo integral que nós vamos construir e só tem 357 das 41 mil crianças em escola infantil, por exemplo, integral. Uma vergonha. Obrigado, candidato Edmilson. A réplica, candidato Zenaldo Coutinho. Bom, primeiro que não é verdade isso, não, Edmilson. Você está mal informado. Segundo, essa maravilha toda que ele citou, que estava Belém quando ele governou, devia estar tudo até hoje, né? Se tivesse tido toda essa maravilha. Nós sabemos que não foi isso. Bosque Felicidade, Porto Laranjeira, todas aquelas confusões e heranças terríveis que você deixou, inclusive com aquela cooperativa, muitos problemas, não entregou esses conjuntos habitacionais todos que ele fala, de jeito nenhum, até porque tinha prometido 4.000 casas, entregou muito pouquinha. Vila da Barca ele entregar, não entregou, não fez as obras avançarem. Nós sabemos o quanto precisamos fazer, mas ele só criou, sabe quantas vagas de ensino infantil, à época? 2.500, registradas no BEC, em 8 anos. Nós já em 4 anos criamos quase 5.000 vagas, o dobro em metade do tempo. O dobro em metade do tempo. E vamos fazer muito mais no próximo governo, porque só para 2017 nós queremos construir 14 escolas e garantir assim 4.000 novas vagas. Obrigado, candidato Zenaldo. A tréplica, candidato Edmilson Rodrigues. O candidato insiste em falar em briga e confusão. Ora, jovem eu lhe conheci, fazendo quebra-quebra na universidade. O grupo Despertar, lembra disso? Que arrancava cabos para impedir a Assembleia de Estudantes. E com orgulho falava que defendia o regime militar, que torturava, que impedia, que censurava músicas.
Aliás, o senhor gosta de censura. O senhor fala em ditador, ditadura, violência, e acaba de censurar a revista Veja porque fez uma matéria, dando direito ao povo de saber que tem gente denunciando algo que tem que ser investigado. Não estou dizendo que é verdade o que foi denunciado, mas não se pode impedir que o povo saiba que é uma denúncia. Ora, candidato, o senhor tem que respeitar a inteligência do povo, respeitar a democracia. Não pode continuar tentando distorcer. Tudo o que eu falei é absolutamente verdade, tanto que o senhor pôs placa para a reforma das obras que eu construí. Foram mais de 20 mil vagas. Ok. O senhor permanece com a palavra para a terceira pergunta deste bloco. Eu vou perguntar sobre um tema importante, que aqui já tocamos en passant. Iquaraci. O senhor tenta dar adeus com a mão dos outros. Falando no Abelardo Santos, que é uma obra do Estado, e por sinal, está mais de 10 anos em obra, apesar de, como deputado estadual, termos garantido recursos. Por que não concluiu a obra do Paracuri? Candidato Zenaldo Coutinho, com a palavra. Bom, quando nós assumimos a obra do Paracuri, nós iniciamos retomando a obra e ela necessitou que eu fizesse auditagem sobre os períodos anteriores, da época do Chiomar, do ex-prefeito, até porque eu não queria encerrar o meu governo com pendências e problemas herdados da administração passada. E tivemos que parar praticamente um ano com auditorias feitas pela prefeitura, contratando empresas de consultoria e apoio, para que nós fizéssemos todo um pente fino de todo o passado para que a gente pudesse avançar na obra. Já retomamos a obra. Já retomamos agora a obra do Paracuri, estaremos avançando e vamos concluir esta obra, diferentemente daquelas ações que você fez. Vila da Barca, que não fez, e está tudo cheio de problema. Nós conseguimos agora destravar, contratamos as 78 casas e iremos agora avançar no maior número de casas que ficaram, com o passar do tempo, muito caras para o município. São cerca de 500 casas que precisam ser feitas e os recursos disponibilizados naquele antigo financiamento não dão. Nós estamos agora transferindo para o programa Minha Casa Minha Vida. Aí nós vamos garantir essa execução. Ou seja, heranças problemáticas, confusas, cheias de dificuldade econômica, financeira e jurídica que nós tivemos que corrigir para que nós não venhamos a responder sobre problemas de terceiros. Aliás, pela minha formação jurídica, eu tenho sempre o cuidado de fazer tudo absolutamente dentro da lei, tudo no rigor da legislação para que a gente avance. Vamos concluir, sim, a obra do Paracuri. Sobre a obra do Abelardo Santos, o governo vai entregar agora, em 2017, uma bela obra com centenas de leitos que vão dar apoio à urgência e emergência e também na parte de internação. É por isso que nós não quisemos gastar duas vezes no mesmo lugar. Aliás, o Coraci sabe o quanto nós investimos lá, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, incluindo as parcerias do PAC, que, graças a Deus, avançaram, como lá no Taboquinha, em tantas áreas que nós fomos parceiros, juntando esforços para fazer avançar as obras de saneamento e infraestrutura dentro de Coraci. Obrigado, candidato Zenaldo. Com a palavra para a réplica, candidato Edmilson Rodrigues. Há de se reconhecer que o senhor representa bem. O povo de Coraci sabe. O senhor prometeu um hospital para Iquaraci. Fica falando no Abelardo Santos, que nunca é concluído, e é obra do Estado. E por que não fez? Não tem explicação. Porque o S da Saúde que entrou na UTI. Porque promessas vãs, desrespeito à vida. E não dá para brincar com a saúde, com a vida do nosso povo. Mas eu perguntei sobre saneamento, que tem muito a ver com saúde. O povo adoece por falta da macrodrenagem no Paracuri. Dinheiro depositado, a obra não reiniciou, candidato. O senhor não pode faltar com a verdade. E a população do Paracuri sabe. E é o momento de assumir uma posição crítica a quem tenta usar milhares de pessoas para afirmar algo que não é verdadeiro. Nós vamos concluir a obra do Paracuri e as outras obras de macrodrenagem, como Estrada Nova, Paracuri. Obrigado, candidato. Tréplica, candidato Zenaldo Coutinho. Não é verdade. Nós estamos focados, como eu disse, fizemos toda a auditoria, pegamos o aval da Caixa, estamos retomando as obras e vamos garantir a execução toda dela. Não é só na parte da macrodrenagem do canal, não. Também a parte habitacional.
Ali tem uma parte habitacional importante para o remanejamento de pessoas, e está tudo absolutamente alinhado dentro do projeto da Prefeitura em parceria. Não é só o dinheiro depositado do governo federal, não. São as parcerias com a contrapartida do município de Belém que nós estamos assegurando dentro do orçamento da nossa cidade. Parceria, este é o nome da execução de obras, e não aquelas confusões antigas com tanta herança problemática como nós recebemos dos conjuntos habitacionais ainda entregues, em parte, sem estar entregue a casa completa, foi tudo muito mal arrumado na administração do Edmilson, que ficou inclusive uma herança por longos anos com o do Ciomar. Nós agora não, com essas obras nós estamos avançando para concluir direito, fazendo do jeito certo. É ruim quando a gente pega um negócio mal arrumado. Obrigado, candidato Zenaldo. O senhor permanece com a palavra para a quarta pergunta desse terceiro bloco. Bom, você fala muito da conclusão e tem assumido aí na sua propaganda a macrodrenagem da bacia do Una, dizendo que a prefeitura executou, que fez serviço e tal. Eu queria saber, Edmilson, até porque eu acompanhei, eu já era parlamentar à época, essas obras, eu queria saber, para você esclarecer aqui a população, quanto a Prefeitura de Belém investiu na macrodrenagem da bacia do Una? Quanto é que a Prefeitura gastou naquela obra? Candidato Edmilson Rodrigues, com a palavra. Essas perguntinhas difíceis, estranhas que o candidato faz, a população sabe que o governador Jader Barbalho, com a aprovação da Assembleia, quando eu era deputado, garantiu o financiamento do BID. O projeto vinha do prefeito Coutinho Jorge. Belém não podia emprestar, não tinha orçamento, poder de endividamento. Por isso, passou para o Estado. Só que quando o BID decidiu liberar mais de 300 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão naquela altura, decidiu também que a estrutura teria que ter participação popular, o que os tucanos tentaram impedir. Mas decidiu que do projeto participaria, na coordenação geral, um do Estado e um da Prefeitura. Eu nomeei o secretário de Saneamento. Na gerência de drenagem, aquela que faz a obra de engenharia dos canais, retificação, concreto, a Prefeitura assumiu. E o Estado assumiu a administração financeira. E por isso, inclusive, muitas coisas erradas foram feitas. Mas a Prefeitura assumiu também o remanejamento, Paraíso dos Pássaros, a Feira do Barreiro. Tudo aquilo foi responsabilidade da Prefeitura. Os recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a Prefeitura entrando com recursos próprios para limpeza, educação ambiental, pavimentação e drenagem de várias vias. Porque o dinheiro do BID era para drenagem, a macrodrenagem. Talvez o candidato não saiba muito bem o que é, por isso as obras estão paradas ou quase paradas. Obrigado, candidato Edmilson. Vamos à réplica do candidato Zenaldo Coutinho. Ele participava lá com uma gerência da parte de remanejamento, todos os recursos estaduais, financiamento do BID para o governo do Estado, o governador Almir Gabriel, e quem concluiu foi o governador Jatene. E ele brigou, foi muito, fez muita confusão, queria parar a obra. Tem uns recortes de jornal, tudo registrado aí nos jornais de Belém da época, quando ele criava problema, denunciava, queria parar a obra, e essas obras avançaram, foram importantíssimas para a nossa cidade, beneficiaram cerca de 600 mil pessoas, e ele sempre queria botar a placa da prefeitura lá para tentar enganar a população, e insiste hoje numa obra que não é dele, como do Tucuduba, agora é uma obra do Estado. É uma obra do Estado e a Prefeitura apoia nas laterais, apoia com limpeza, tem que apoiar, é a parte do município, o município tem que fazer limpeza. Nós estamos aqui para agir em parceria e não na confusão, e muito menos querendo assumir obra que não é sua. Por isso que nós vamos concluir as obras de macrodrenagem da Estrada Nova e as outras. Tréplica, candidato Edmilson Rodrigues. Você merece a verdade. O candidato tem que ser honesto e respeitar o cidadão. Sabe muito bem. Vamos pensar na Oliveira Belo. Cadê o recurso estadual ou do BID? Vamos pensar na Curuzu. Vamos pensar no Jardim Bom Futuro do Bengui, que já não faz parte. Mas vamos pensar nas antigas Malvinas. Elo Perdido, atualmente Malvinas. Tudo recurso municipal. Eu lembraria de muitas avenidas feitas com recurso municipal. Vamos pensar na Pedro Miranda. Quem não lembra das palafitas, das pontes, onde hoje é a Aldeia Cabana? Tudo feito, cada centavo da prefeitura. Você tem direito à verdade.
Agora, a obra foi parada em 2003, no governo Carlos Santos, iniciada pelo Jaber, e o Almir Gabriel parou. Voltou em 2007, porque Belém elegeu um prefeito sério. E concluímos, e hoje Pedreira, Telegro, Sacramento, Barreiro, Marambaia, são bairros que dão dignidade. Ok, candidato, o senhor permanece com a palavra para a quinta pergunta desse bloco. Vou retomar o S da saúde e quero dialogar com o candidato sobre o que ele acha da minha proposta de construir um hospital materno-infantil e um hospital com 100 leitos no Bengui. Candidato Zé Naldo, com a palavra. Bom, eu já anunciei o nosso projeto e tem base física já, que é o Hospital Samaritano. O Hospital Samaritano, que fica ali na João Paulo, é um hospital que está lá adquirido pelo município e lá nós vamos edificar. Tem uma parte nova que vai ser construída, já tem toda uma estrutura iniciada, para 170 leitos. Lá nesse hospital nós teremos retaguarda da urgência e emergência e uma ala materno-infantil. Portanto, não precisa fazer um outro hospital. Nós já temos adquiridos pelo município em parceria com o governo do estado. E é lá que a gente estabelece. Hospital do Bengui ou em outra área, em havendo recursos, vamos saudar e vamos executar. Não precisa você prometer aleatoriamente. Nós temos o nosso foco na urgência e emergência com as UPAs que estão sendo concluídas, inclusive uma na Marambaia, outra na Terra Firme, outra no Jurunas e a já entregue da Sacramento. São obras estruturantes que fazem o elo da nossa urgência e emergência. Com isso, nós vamos ter urgência e emergência através de grandes estruturas em todos os distritos de Belém. E se nós pudermos construir mais um pronto-socorro, sem ficar prometendo de maneira vã, como ele em 8 anos só entregou 60 leitos, não dá. Só o pronto-socorro do Guamá entregue, nós precisamos ampliar muito a nossa rede, mas já garantimos essa rede toda que ele não está levando em conta. São todas estruturas que já estão praticamente avançadas, muitas já para concluir agora, até novembro nós já vamos concluir a UPA da Marambaia, da Terra Firme até dezembro, para que a gente já possa, a partir do início do ano que vem, já ter 3 UPAs, além de Coraci, são 4 UPAs, e a de Jurunas concluindo também no início do ano que vem. São obras estruturantes da saúde que, se a gente puder ampliar para um novo pronto-socorro, não vejo problema desde que se tenha dinheiro. Hoje é promessa vã, porque cada UPA dessa custa R$1 milhão só a sua manutenção. Então nós vamos ter 5 UPAs em Belém. Ele ainda não fez as contas da matemática sobre toda esta rede que nós desenhamos para atendimento da urgência e emergência e o Hospital Samaritano. Réplica, candidato Edmilson Rodrigues. O candidato responsável pelo incêndio na 14, porque o Corpo de Bombeiros havia alertado, o Ministério Público havia alertado, os médicos haviam alertados. Aí ele resolve, como sempre, culpar o ex-prefeito do Selmar. E até a mim, que saiu há 12 anos atrás, aquelas pessoas que morreram. Porque imagino que a sua mãe, depois de uma cirurgia, ser trazida pela janela, amarrada numa escada pelos bombeiros, 140 pessoas no desespero. Ora, UPAs. A UPAs do Juruna é o que vou concluir, da Marambaia, da Terra Firme, estão paradas, candidato. Inaugurou uma apenas, que tinha sido iniciada pelo Dulciomar. A de Coraci foi o Dulciomar que inaugurou. Aliás, a da Sacramento não está funcionando a contento. Como o da 14, a elevador continua lá, em pane, não há raio-x, nem no hospital do Guamá, e raio-x de leito no pronto-socorro da 14. Qualquer médico, qualquer cidadão sabe disso. Obrigado, candidato. O candidato Zé Naldo pleiteia direito de resposta. E agora, com a palavra para a tréplica, Zé Naldo Coutinho. Que vergonha, Edmilson. Espera aí, o hospital, dizer que a UPA da Sacramento não está funcionando direito, dizer que ela foi iniciada pela outra administração, foi eu que desapropriei o terreno que era do antigo campo do Sacramento. Você sabe disso, quer enganar as pessoas. Além disso, o pronto-socorro da 14 está funcionando se a contento. Dizer que não tem raio-x, tem tomógrafo, e tomógrafo novo, e raio-x novo. Conversa é essa? Nós estamos estabelecendo realmente equipamentos, mobiliário, estruturando as nossas unidades, informatizando, fazendo controle da chegada e saída de medicamentos, coisa que não havia. Fizemos a informatização já de grande parte da saúde e vamos continuar avançando pela determinação que nós temos, pela parceria com tanta gente, para que a gente possa fazer o melhor. Não é assim, a base da agressão e da confusão, que vai se conseguir resolver. A população sabe, quem já foi na UPA da Sacramento, sabe que ele está dizendo não é verdade. E sabe que nós vamos concluir sim, que as obras estão andando. A obra da Terra Firme da Marambaia já estão para serem entregues agora, até o final do ano. Candidato Zé Naldo, a última pergunta deste bloco.
Bom, vou perguntar sobre segurança, que você tem anunciado aí, secretaria, um monte de coisa. E eu queria te perguntar, Edmilson, por exemplo, sobre vídeo monitoramento, que você já anunciou e tanta gente fala da estratégia de avançar na prevenção e no controle dos aspectos de segurança. Quantas câmeras você implantou quando você foi prefeito de Belém por 8 anos? Dá para contar para a gente aqui? Candidato Edmilson Rodrigues. O candidato faz propaganda, aliás, de forma ilegal, dentro de espaço público, usando servidores comissionados para mostrar um serviço de monitoramento, e ele mesmo confessa, 30 e poucas câmerazinhas. Criarei a Secretaria de Segurança e Prevenção, com investimento em formação profissional para a juventude, em política de esporte, arte e lazer. Daí a importância dos CELs. Aliás, já fiz emenda, eu como deputado, para construir logo no ano que vem o primeiro CEL. São 2 milhões e 75 mil reais, que eu vou usar. Porque os 2 milhões que eu mandei para o Ver o Peso, o candidato não quis entregar o projeto para o IFAM e nós perdemos esse dinheiro e o Ver o Peso está lá abandonado naquela situação de caos. A Guarda Municipal será valorizada, treinada, porque ela já é qualificada, mas precisa de treinamento permanente para fazer a guarda cidadã, a segurança cidadã. Por isso, é segurança e prevenção. Monitoramento será necessário, mas não contem comigo para colocar olhões em cada rua, cada praça. Não. Mesmo que fôssemos Londres, não faríamos isso. Mas hoje não é admissível ver o turista ir ao Ver o Peso e ser assaltado, e o feirante perder a renda do dia. Eu posso amanhã mostrar, se o candidato duvidar, porque o povo e o feirante sabem, que todos os dias acontece assalto lá. Para ter uma ideia, os dados oficiais do governo do Estado, da Secretaria de Segurança, foram 3.300 assaltos ou roubos no último ano, no Portal da Amazônia e no Ver o Peso. Nada está sendo feito, além da escuridão na cidade por falta de aplicação correta dos 112 milhões da contribuição de iluminação pública. Réplica, candidato Zenaldo Coutinho. Iluminamos de 72 mil pontos para 90 mil pontos de luz dentro de Belém. E o nosso projeto no próximo governo é fazer mais 30 mil pontos de Belém. Se em apenas 4 anos nós saímos de 72 mil para 90 mil pontos, dá para acreditar que a gente vai fazer mais esses 30 mil pontos. E não é só isso não, nós implantamos já vídeo monitoramento na Terra Firme, no Guamá e no Barreiro. E temos inclusive um ônibus com vídeo monitoramento numa parceria com o governo federal do CRAC, é possível vencer. E vamos ampliar para mais 8 bairros as ações de prevenção através do vídeo monitoramento. E vamos chamar concursados, mais 300 guardas ao longo do nosso mandato para vir reforçar a parte da presença dos guardas municipais. Sabendo, por exemplo, que nesses pontos do Ver o Peso e do Portal, nós temos guardas municipais e temos policiais militares. E a gente tem reforçado essa relação no sentido da presença e assim garantir a maior segurança da população. Precisamos fazer mais e vamos avançar. Tréplica, candidato Edmilson Rodrigues. Aproveitar para dizer que o compromisso com segurança é porque Belém não pode ficar no atraso. Daí, fortalecer o papel da guarda, criar um conselho que vai ter a presença da guarda como força principal, mas também civil, militar do Estado e Polícia Federal. Mas teremos também educadores e líderes comunitários para determinar onde se coloca ou não monitoramento eletrônico, para garantir onde há fluxo de pessoas, mais segurança. Agora, candidato, o senhor tem insistido, apesar de atacar, ofender um bando de gente, até jornalistas, órgãos de comunicação, eu falo em confusão. Quem criou confusão demitindo 308 servidores para colocar cabos eleitorais, segundo o Ministério Público denunciou por crime de curral eleitoral e compra de votos? E essa decisão deve sair em breve. O senhor, que já é quase ex-candidato, talvez enfrente esse outro processo, além de mais 2. Obrigado, candidato. Obrigado. Foram indeferidos os 2 pedidos de resposta de ambos os candidatos. Direito de resposta de ambos os candidatos. Nós, antes de concluir esse terceiro bloco, queremos lembrar novamente ao candidato Zenaldo Coutinho que a RBA-TV não é tema deste debate. A emissora, há 28 anos, leva informação de forma democrática e isenta.
inclusive este terceiro debate promovido nestas eleições. Até agora a RBA TV não responde a nenhum processo na Justiça Eleitoral e tem cumprido a legislação à risca. Assim, pedimos que o senhor Zenaldo Coutinho se atenha a apresentar suas propostas à população. Nós encerramos aqui o terceiro bloco do debate. Vamos a um rápido intervalo e, na volta, cada candidato fará suas considerações finais. Debate RBA TV Eleições 2016.